Vamos lá, gente. Vou ler o primeiro versículo, vocês leem o próximo até chegar ao final. São 30 e tantos versículos, até esqueci quantos. 38, né? Isso aí. Estava na dúvida. Eu acho que é 38, mas não vou falar. Então vamos lá, vou ler o primeiro, vocês leem o próximo até a gente ler o último. Em nome de Jesus. Amém? Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele disse: Senhor, lavaste os pés. Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Lavar os pés, de jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, não será comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos e minha cabeça, e não somente os pés. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Não digo essas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Eu lhe digo a verdade: quem recebe aquele que envio, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem eles se referiam. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der um pedaço de pão que molhei na tigela. E depois de molhar um pedaço de pão, deu às Judas, filho de Simão Iscariote. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele.
Então Jesus lhe disse: o que você vai fazer? Faça logo. Nenhum dos outros da mesa entendeu que Jesus disse. Como Judas era o tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. Assim que Judas saiu, Jesus disse: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. Como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu te dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, eu lhes digo a verdade. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Glórias ao nome de Jesus. Se você nunca leu o capítulo de uma vida toda, você leu agora, direto, sem parar. Mas você leu, porque várias vezes eu faço isso aqui, né? Na igreja, várias vezes eu boto para todo mundo ler. Vamos ler o capítulo todo. Puxa, eu nunca li, agora você leu. O capítulo todo. Deixa eu só aumentar a letra aqui. Porque está tendo para mim. Vou aumentar o tamanho. Aumentou agora. Voltando para o versículo 1. Gente, eu sei que hoje, né, como já foi até falado aqui no início do culto, talvez você conheça ou conheceu a sua vida toda, ou antes de conhecer a Cristo, como um momento apenas de comer chocolate, né? Um momento de comprar chocolate, ovo de Páscoa, coelhinho, tudo mais. Talvez você conheceu assim. Acredito que a maioria que está aqui, não todos aqui não, já ouviram falar da verdadeira história da Páscoa. Mas como sempre, a gente aproveita o momento sobre o que estão falando, né? Para a gente falar sobre o verdadeiro significado. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Mas o tema hoje é a última Páscoa, a primeira ceia. A primeira ceia, a última Páscoa, a gente vai ver sobre isso, nós vamos falar sobre isso aqui hoje, né? E aí nós vemos aqui a celebração pascal, né? O Páscoa, onde eles estavam reunidos e aí os preparativos, né, para aquela refeição ali, quando se fala de uma ceia, uma refeição ali, o que eles precisavam? Sacrificar um cordeiro para eles comer, precisavam de pão sem fermento e precisavam de ervas amargas, né? Tudo isso aí significava alguma coisa. O cordeiro que eles matariam para comer significa quem? Jesus, né? As ervas amargas significavam o sofrimento, né? O amargor do sofrimento. O pão sem fermento significava o pão com pressa. Não houve tempo, né, de esperar a massa levedar, né? Não esperar ter fermento ali para poder crescer o pão. Porque aí eles sempre, né, essa Páscoa dos judeus, quando a gente fala, está falando da Páscoa dos judeus, ele lembra de Êxodo 12, Êxodo 12, que foi lido aqui no início do culto, né? Porque quando Deus falou, ó, vou passar essa noite, eles mataram o cordeiro, pegaram o sangue, passaram nos embaixo das portas, já falou, pega ervas amargas, pães sem fermento, que eu falo, não vai ter tempo.
coloca a mochila nas costas, cajado na mão, sandália nos pés, que vocês vão sair. Eu vou passar e vocês vão sair essa noite mesmo. Então, isso que significa pão sem fermento, pão com pressa. Não houve tempo de esperar fermentar. Então, essa é uma representatividade. Então, toda vez que o povo judeu ali celebrava a festa da Páscoa, eles lembravam do grande livramento que Deus deu lá do Egito, que Deus tira o povo que estava sofrendo muito no Egito, que estava escravo, né, de Faraó. Chegaram lá mediante a família de José, né? E depois José morreu, o faraó que conhecia José morreu, e aí o faraó seguinte foi aprisionando o povo. Quem veio depois foi fazendo o povo ficar escravo, porque o povo se reproduzia muito grande. Então eles provavelmente ficaram com medo de que perdessem ali, né, perdessem ali a cidade dele, Faraó, e aí aprisionou, escravizou o povo, né? Então eles sempre lembravam dos seus antepassados, por isso que sempre na Páscoa eles faziam essa celebração, lembrando de cada coisa, para lembrar quão o livramento, né, grandioso Deus fez ali, né? Tudo isso representando o quê? Jesus, o Cordeiro perfeito, né? João até diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Morreu aqueles cordeiros no passado, lá no Egito. E depois vieram morrendo animais, sangue sendo derramado. Imagina, incontáveis animais morreram. E mesmo assim não era suficiente para poder fazer o perdão de pecados, fazer a expiação do pecado de todos. E aí essa expiação só acontece através de Jesus, quando ele morre, e aí o preço é pago através do sangue dele. Todos aqueles cordeiros que morreram no passado representavam Jesus, que veio agora como sacrifício perfeito. E ele morre de modo perfeito, sacrifício perfeito, o cordeiro sem mácula, sem mancha, sem pecado algum. E é através dele que nós temos a redenção, né? Então a Páscoa, lá no passado, quando a gente olha lá para o Êxodo, apontou para Jesus. Apontou para Jesus. E quando a gente celebra a ceia hoje aqui, a gente também lembra, aponta para Jesus lá no passado, mas aponta Jesus na eternidade. Porque quando ele vai celebrar essa ceia, que na verdade é a última Páscoa, que é uma transição para a ceia nossa, a gente não celebra a Páscoa, mas a gente lembra, faz menção da Páscoa. Não teria problema em celebrar. Mas Jesus deixou a ceia. Da Páscoa, que era a Páscoa dos judeus, agora passa a ser a ceia, que os gentios, né, celebram a ceia até hoje. Jesus fala: eu não vou comer até que eu esteja na eternidade. Então, para ele, é a última ceia ali. É a última Páscoa e a última ceia. E quando estivermos todos juntos na eternidade, vamos celebrar com ele essa ceia maravilhosa. Glórias a Deus por isso. Então, Jesus diz que chegou a hora de ele se entregar. Por várias vezes, a gente já leu aqui no Evangelho de João, houve várias situações onde pessoas queriam pegar Jesus. E Jesus sempre dava um jeito e saía do meio deles, porque ainda não tinha chegado a sua hora. A gente vai ver isso na Bíblia se repetindo várias vezes. Só que aí, agora no versículo 1 do capítulo 13, a gente vê Jesus falando, né? Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Então ele sabia que agora era a hora de ele se entregar, né? Então, quando chegou a hora de ele se entregar, ele se entrega. Mas enquanto isso não tinha acontecido, ele não se entregava. Eu sempre falo isso e falo isso repetitivamente, que ninguém pegou Jesus. Jesus se entregou. Porque a Bíblia nos afirma isso. Ele chegou, ele se entregou. Quando, né, os soldados vão pegar Jesus, Jesus fala: eu estou aqui, sou eu. Né? E o que acontece? Aquelas pessoas foram pegar e caem ao chão. E se eu não me engano, por 2 vezes, eles perguntam, e Jesus: sou eu, e caem ao chão. Eles caem ao chão. Né? Então, você percebe que quando chegou a hora de se entregar, Jesus falou: sou eu, estou aqui para me entregar. Né? Então, e aí a parte B do versículo 1 ainda diz: ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra e os amou até o fim. Então, é interessante que frisa isso aqui, que ele amou os seus discípulos até o fim. E Jesus sabia que entre eles estava um que ia entregar ele, que ia trair ele.
Jesus sabia que entre eles estava um que ia negar de 3 vezes. Jesus sabia que entre eles estavam aqueles que iam sumir, iam deixar ele sozinho. Porque não foi só, Pedro negou, mas e os outros? Cadê os outros? Sumiu, todo mundo correu. É porque Pedro ficou ali em volta ali, né? Pedro é curioso, ele é impulsivo, ele está sempre perto, ele está sempre falando, ele é sincero, né? Pedro fala mesmo. Então, a gente vê aqui, Jesus, mesmo sabendo que os seus discípulos, no momento em que ele foi preso, na verdade, iriam vender e entregar ele por 30 moedas de prata, que foi o Judas. O outro ia negar 3 vezes. E os outros iam perna para quem quer, né? Jesus, vai dizer o texto que Jesus amou até o fim. E aí, quando a gente olha para isso e olha para a vida desses discípulos, a gente olha para a gente. Quantas vezes eu e você, por situações, por coisas que nós não deveríamos fazer, negamos a Jesus em algum momento. Você fala, não, nunca neguei, eu nunca corri de Jesus. E talvez, em algum momento da sua vida, quando era para você mostrar que era crente, você foi lá e pareceu uma pessoa mundana. Quando era para você mostrar que era crente, aquela fé que eu falava, que você falava que tinha, a gente murmura e mostra como se fosse mundano, como se não acreditasse nesse Deus. E nessas pequenas coisas a gente vai negando a Deus, vai negando a Jesus. E a gente depois coloca uma consciência, caramba, eu falei que eu não ia pecar, que eu não ia errar mais, que eu ia seguir Jesus até o fim, como Pedro falou, né? Mas quando vê, temos uma atitude totalmente diferente daquilo que falamos. Talvez eu e você, em algum momento de dificuldade que a gente nunca pensou que ia passar, e aí a gente passou. E aí a gente, Deus, o Senhor está comigo mesmo, Deus? Deus, tem certeza? Por que eu estou passando por isso? Talvez você, já questionou a Deus por isso. Mas logo eu, Senhor, já tenho tantos problemas na minha vida, mais um. Caramba, eu já passei por isso, já passei por essa doença, agora eu vou passar por essa doença. Eu já sofro a minha vida toda com isso, com a minha família. Agora eu vou passar por isso, Senhor. Deus não está comigo, não. Talvez eu e você um dia já falou isso. E é uma maneira de a gente, de repente, dizer, ou de fugir da presença de Deus, ou de estar negando o Deus que a gente serve. Isso acontece com todo mundo. É interessante eu e você olhar para a Bíblia e não olhar para as pessoas e falar, tá vendo? Como lá Pedro. Jesus chamou, ele afundou na água. Você nem andou, nem eu nem andei, ele andou ainda. E às vezes a gente quer julgar. Fugiu na hora ali. Vamos dizer, você está vendo uma oportunidade, você está no meio do pessoal ali, um monte de arma apontada, de repente as pessoas esquecem de você, está apontando para um, você vê uma brechinha para você fugir, provavelmente você vai fugir. Né? É fácil a gente falar das pessoas, é fácil a gente falar, errou lá. Aquele povo, a gente tem costume de falar do povo, lá do povo que está no deserto. O povo sentiu saudade da cebola do Egito, eu não acredito nisso. Aí a gente tem que colocar na cabeça e pensar o seguinte, caramba, eles estavam no deserto onde eles não podiam plantar, onde eles não podiam cavar um poço, onde eles não podiam cultivar nada. Eles tinham que esperar o alimento cair do céu. Eles tinham que esperar o maná cair do céu. Eles tinham que esperar as codornizes virem para poder matar e comer. Eles tiveram que esperar Moisés bater na rocha para poder vir a água da rocha. Eles não podiam fazer nada. É fácil a gente falar, mas a gente tem que se colocar no lugar deles. E mesmo assim, você vê o povo lá no deserto, quantas coisas que eles fizeram de errado. E mesmo assim, quantas coisas os discípulos fizeram de errado. E mesmo assim, olhando ali para o tempo de Jesus, quantas coisas ali Jesus ensinou, Jesus falou. E o que o povo fez? Correu, saiu fora, negou a Jesus. Não seguiu a ele. Então aí, a gente tem que olhar para a vida deles e olhar para a nossa. E ser grato a ele, porque vai dizer que ele nos amou até o fim. Ele tinha amado os seus discípulos durante seu ministério na terra até o fim. Ele amou até o fim. Ele amou até o fim. Glória a Deus por isso, porque Jesus amou. Porque ele não é como um de nós, que às vezes desiste por qualquer coisa. Por qualquer motivo, estamos murmurando. Jesus não desistiu, ele foi até o fim. Cumpriu tudo aquilo que o Pai preparou para que ele fizesse. Versículo 2. Estava na hora do jantar. O jantar da Páscoa, né? E o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariote, a trair Jesus.
Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Então Jesus sabia que estava chegando a sua hora, né? O diabo já tinha instigado ali, Satanás já tinha instigado a Judas Iscariotes, né? E tudo estava correndo fora do controle de Deus, fora do controle de Jesus. Os discípulos estavam fora do controle, porque eles não sabiam nada do que ia acontecer, não estavam entendendo. Mas tudo de acordo com aquilo que Deus já tinha determinado na antiguidade. Tudo aquilo que os profetas já tinham falado estava acontecendo coisa por coisa para que se cumprisse a Escritura. Deus prometeu, Deus falou, Deus mandou os profetas escreverem e agora Deus cumpre tudo aquilo que ele falou. Glórias ao nome de Jesus por isso. Versículo 4. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Do nada, né? Jesus está lá preparado para comer a ceia, para comer, né, ali a Páscoa, a última Páscoa, a primeira ceia, né? Estava ali, de repente, do nada, Jesus para ali, vamos dizer, se ele tivesse, né? Ele estava sentado ali, porque a mesa não era uma mesa que teria cadeira, né? O pessoal fala que era como se fosse uma mesa baixa, você se assenta meio que de lado ali, né? No chão ali, e fica debruçado a mesa. Eles se debruçam a mesa ali para poder comer. De repente, Jesus se levanta. Jesus se levanta, tirou a capa que estava sobre ele, enrolou uma toalha na cintura, pegou a água, pegou a bacia, pegou um jarro de água e do nada começa a lavar os pés do discípulo. Cena de repente, né? Estava pronto para comer, todo mundo sentado, né? Mesmo a gente está sentado na mesa e de repente, aí eu pego, saio da mesa, peraí, deixa eu lavar o pé de todo mundo. E Jesus faz isso. Jesus faz isso e você vai ver que no versículo 6, olha o que vai dizer. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, ele disse, Senhor, vai lavar os meus pés? E por que Pedro fala isso? Por que Pedro fala isso? Pedro sabia que lavar os pés era uma atitude ou era o serviço do pior serviçal da casa, do pior trabalhador da casa, do pior servo da casa, vamos dizer assim. E Jesus se coloca como esse pior servo, se humilhando, lavando os pés de si. Você percebe que Jesus foi e pegou, porque já estava ali. Já estava ali a água, né? Já estava a bacia, já estava a toalha. Isso era comum naquela época, as pessoas chegarem da rua, vamos dizer, chovendo hoje aí, né? Lama, cocô de animais, e as pessoas pisavam, e quando chegava alguém em casa, era normal que se tivesse um servo ali que lavasse os pés daqueles visitantes, daquelas pessoas que estivessem entrando na casa. Isso era normal. Só que alguns dos discípulos fizeram isso? Não, não fizeram isso. Estava ali, né? Jesus, né? Aquilo foi de propósito. A bacia já estava ali, o jarro já estava ali e a toalha já estava ali. E ali foi um tipo de parábola ali acontecendo, uma parábola acontecendo ali. Jesus deixou aquilo ali para poder trazer um ensinamento para os discípulos. Porque se a gente olhar os outros evangelhos, por exemplo, Lucas vai dizer que os discípulos, próximo a esse momento aqui, estavam querendo saber quem era maior no reino. Quem quer sentar no lado de Jesus. E saindo dessa situação, dessa discussão ali, os discípulos orgulhosos, querendo saber quem era maior entre eles, quem sentaria do lado de Jesus, Jesus vai lá e se mostra como servo mais humilde, se humilha. Mostrando que isso não caberiam a eles saber. Eles não tinham que se preocupar quem era maior. Eles não tinham que se preocupar quem sentaria ao lado de Jesus. Eles tinham que fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Tinham que seguir o exemplo que Jesus estava dando. Mas os discípulos não estavam preocupados com isso. Como assim, né? Quando de repente Pedro, quando vê aqui no versículo 6 que a gente deu, Senhor, tu vai lavar os meus pés? De repente ele poderia ter pensado, estou conjecturando, vamos dizer assim,
Mas o rei de toda a terra? Como assim vai lavar os meus pés? O rei de toda a terra se colocou como o pior serviçal da casa para lavar os meus pés? Como assim o rei de toda a terra? Aquele que eu vi realizar vários milagres, ressuscitou Lázaro, né? Fez com que eu andasse sobre as águas, multiplicou pães e peixes, várias situações, aquele que o céu se abriu para poder ser falado com ele, aquele que ressuscitou cego de nascença, aquele que ressuscitou não, trouxe à vista, né, cego de nascença, aquele que fez o coxo andar. Como assim? O ser todo poderoso agora está se colocando aos meus pés para lavar os meus pés. Então isso quase que podemos dizer que foi um escândalo para Pedro ali naquela hora, né? Como assim? O Senhor, a quem ele não queria nem estar próximo, a quem ele considerou o Senhor, se afasta de mim que eu sou pecador, não fica perto de mim. Né? Quando Jesus faz com que eles pescaram a noite toda, e quando eles conseguem pescar, Pedro não quer ficar perto de Jesus, porque viu a santidade em pessoa ali, viu alguém realizando um milagre, ele não queria estar. E como esse, agora está lavando os meus pés. Como esse? O caminho de Jesus é o caminho de humildade. Ele ensina que nós sejamos humildes como ele foi. Embora, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Se fez servo, dando exemplo de como nós devemos viver, como nós devemos tratar uns aos outros. Pedro ficou constrangido ali, não foi? Provavelmente os outros também devem ter pensado, só que Pedro era impossível, que era sincero e falava. Né? De repente, quando Pedro falou, eu ia falar isso. Eu tinha pensado isso, mas já que Pedro falou, não vou precisar falar, né? Ou, de repente, pensando, vou ser chamado a atenção, mas Pedro falou. Pedro não tem medo de ser chamado a atenção. Ele não consegue guardar o que está dentro dele, ele fala logo, né? Pedro é assim. Quantos Pedro, de repente, existe aqui essa noite, essa manhã? Eu, você, em algum momento a gente não consegue guardar e a gente fala mesmo. Mas a gente fala nossa sinceridade, nossa dor, nossa dúvida. Foi igual as pessoas vão falar de Tomé. Tomé, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso. E em várias situações da nossa vida, a gente vai precisar olhar, a gente vai precisar ver para acreditar. É fácil a gente julgar, Tomé, teve que ver para quê? Quantas vezes você teve que ver? Você não, eu não acredito que isso vai dar certo. Mas depois que acontece, caramba, agora é Deus, funciona. Várias vezes isso acontece na nossa vida, várias vezes. Por várias vezes. Não é isso? Então, ele fica constrangido. Versículo 7. Agora, Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá. Então, todas as coisas que Jesus faz, ou parábolas também, como se fosse uma parábola que estava acontecendo ali, Jesus traz algum ensinamento. Ou seja, ele não estava entendendo aquilo ali, mas aquilo traria um ensinamento. Não era só lavar os pés. Tinha muito mais coisas envolvidas. Todo o ministério de Jesus era desenvolvido em forma de humilhação. O servo sofredor nos ensina o que era ser um servo de verdade. Servo. Servir. Servo serve para quê? Para servir. Vamos ser redundantes? Servir. Né? Quando a gente vai ver, chama do diácono, é um servo. Vai dizer um servidor como se fosse um garçom. Alguém que está servindo mesa. Né? Alguém que está servindo com as mãos. Né? Então, é alguém que veio para servir. É interessante que Jesus, ele veio para servir o próprio corpo. Veio para servir o próprio corpo. Veio para servir de exemplo e veio para se servir, se entregar a si mesmo. Versículo 8. Lavar os meus pés, né? Pedro falando. De jeito nenhum, protestou Pedro. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Simão Pedro exclamou: Senhor, então lave também minhas mãos, minha cabeça, e não somente os meus pés. Né? Já que é para lavar, eu quero ser lavado o corpo todo. Versículo 10, olha o que Jesus fala. Jesus respondeu: A pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse: nem todos estão limpos. Estava se referindo, né,
a Judas. Então Jesus falou, é necessário lavar os pés. Então vocês já estão limpos, mas nem todos. E aí, quando fala de estar limpo, foi porque Jesus já tinha pregado para eles. Eles já tinham se convertido a Jesus. Então estavam sendo lavados. Aqueles 3 anos do ministério de Jesus, aí eles estavam dia após dia sendo lavados pela palavra, pelo próprio Cristo. Então eles já tinham sido lavados. Só que os pés mostram por onde você anda, por onde você caminha. Pés mostra aquilo que você ouve por onde você anda. Você vai por vários lugares, você anda por vários lugares, você ouve muitas coisas. E a gente precisa estar purificando a nossa mente dessas muitas coisas que a gente ouve, através da palavra do Senhor, porque a água ali do lava-pés também significava a palavra do Senhor. A gente precisa estar lavando isso, purificando nossa mente o tempo todo, para que a gente venha pensar nas coisas de Deus, não nas coisas do mundo. A gente precisa sempre lembrar das promessas de Deus, daquilo que a Bíblia fala a nosso respeito, não daquilo que as pessoas falam por aí. É interessante que a Bíblia vai dizer como para você não pegar conselho ou não contar os seus segredos com um descrente, uma pessoa que não está a palavra de Deus, porque provavelmente essa pessoa vai trazer um conselho que não está baseado na palavra de Deus. É por isso que a gente não deve fazer. Então a gente também, quando ouve coisas por aí por fora, você tem que julgar isso mediante a palavra de Deus, para que não fique na nossa mente aquilo que não deve estar na nossa mente. Então, todos os dias você sai, todos os dias você ouve, todo dia você escuta muita coisa, não é? Então, todos os dias você precisa fazer o quê? Ser lavado, a sua mente ser lavado pela palavra de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A gente vai ver as pessoas que começam a se afastar dos caminhos do Senhor, começam a não ler a Bíblia, as atitudes delas começam a mudar, aquilo que elas falam começa a mudar, porque está começando a ficar sujo, estão com os pés sujos, estão andando por aí por fora e está guardando a sujeira. Precisa ser limpo. Precisa ser limpo com a palavra do Senhor. Todos os dias. Não é um dia só, não. É todo dia meditando na palavra do Senhor, buscando a Deus, orando, se consagrando, jejuando, se assim você quiser, para Deus. Faça para Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Então, Jesus, eu parei no versículo 10. Parei no 10, né? Isso, parei no 10. Eu parei no 10, vou ler o 11 agora. Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que, eu li o 11. Foi isso que se referiu quando disse, nem todos vocês estão limpos. Então, estava falando de Judas. Versículo 12. Depois de lavar os pés dele, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Versículo 13. Vocês me chamam de mestre, de Senhor, e tem razão, porque eu sou. Versículo 14. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Então, Jesus aqui, como eu falei anteriormente, nunca é só uma coisa por ser. Jesus lavou os pés porque estava sujo só. É só porque estava sujo. Né? O pastor falou, não, o pessoal veio da rua e tal, pé sujo e tal, cocô de boi, cocô de cavalo, pisou, cocô de porco, lama, misturou. Tem que lavar os pés. Não foi só por isso. Jesus estava ensinando e mostrando para ele que o caminho dele era humilde. E os seus seguidores deveriam ser humildes como ele era. Deveriam ter essa humildade, ser servos uns dos outros. Olha só, versículo 14 novamente. E uma vez que eu, seu Senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Primeiro ele fala, vocês dizem que eu sou mestre, Senhor? Sim, eu sou. E aí é como se Jesus falasse, está vendo? Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. E se eu estou lavando os pés de vocês que sou o mestre e que sou o Senhor, vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. E não era só lavar os pés, era servir, se colocar para ajudar, para servir um ao outro. Né? Jesus está falando isso, para que não ficasse essa questão do orgulho, né? Voltando àquela situação lá em Lucas, quando eles estavam querendo, quem é o maior? Quem que é o maior de nós aqui? Quem que vai sentar do lado de Jesus? Quem que vai ficar com Jesus? Jesus falou, não, todo mundo é igual. Todo mundo é servo uns dos outros. Todo mundo se coloca para poder ajudar, para servir uns aos outros. E aí, é o evangelho humilde, caminho humilde, Jesus, o servo humilde.
Né? Por várias vezes a gente talvez falhe, eu já falei, de repente você já falou também. Eu não sou filho do rei, não posso ser humilhado por homens. Eu sempre dou esse exemplo aqui. Mas Jesus foi humilhado por homens. Ele mesmo se humilhou. Ele mesmo se entregou para poder trazer salvação para mim e para você. Trazer perdão de pecado para mim e para você. Foi isso que ele fez. E aí, no versículo 15, eu já li, mas eu vou ler de novo. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Versículo 16. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor. Nem o mensageiro é é mais importante do que aquele que envia. Agora que vocês sabem essas coisas, serão felizes se as praticarem. Então, se o mestre, o senhor, se humilhou, se colocou na posição de servo, quem somos nós para poder não ser assim? Quem é maior? Deus ou eu e você? Quem é maior? A mensagem que ele deixou para que venhamos pregar ou nós? A mensagem é maior. A mensagem é maior. Nós não podemos nos glorificar, né? Trazer glória para nós, nem porque estar trazendo uma mensagem, porque a mensagem é nossa, a mensagem veio dele. A mensagem veio de Deus para nós. Né? Até no texto de 1 Coríntios que a gente está estudando, Paulo, quando dá a comparação dos pregadores, daqueles que ensinam, né, dele, de Apolo, ele vai falar, aquele que rega, aquele que planta, aquele que rega, ele está falando, aquele que plantou a igreja, foi ele, Paulo. Aquele que rega, Apolo, né? E outros líderes lá da igreja, pô, aquele que planta, aquele que rega não são nada. Deus é tudo. Muitos mensageiros se acham o dono da mensagem, mas Deus já deixou a mensagem pronta para que possamos fazer essa exposição dela. Né? É que volta e meia, muitas vezes isso vai acontecendo, as pessoas também vão criando mensagens que não estão na Bíblia, criando coisas que não estão na Bíblia. Olha, cria uma coisa nova, ou descobrir uma coisa nova que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. E aí eles querem glória para ele. Né? Só que, se for a mensagem de Deus, a glória é para Deus, não é para homem nenhum. Se for a mensagem dele, né, o homem vai dar glória para ele. Porque a mensagem dele é a desenvoltura dele, é o jeito dele falar, do homem, né? Mas aí eu pergunto, quem é maior do que Deus? Eu? Você? Quem é maior do que a mensagem de Deus? Eu? Você? Não, Deus está acima de tudo, acima de todos. Deus está acima de tudo. Estamos aqui como homens mortais, aguardando a vinda de Jesus, glorificando a Deus, colocando Deus no lugar dele, porque Deus é aquele que merece ser glorificado. E nos colocando no nosso lugar de humilhação, lugar de servo, lugar de quem deve glorificar e receber as bênçãos de Deus, sim. Estamos aqui para receber, estamos aqui para glorificar, estamos aqui para exaltar a esse Deus tão poderoso, tão maravilhoso. Versículo 18. Não digo estas coisas a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto cumpre as escrituras que dizem, aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo isso de antemão, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou aquele de quem falam as Escrituras. Então você percebe que Jesus está ali cumprindo tudo aquilo que foi escrito, né, dele, tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer. Jesus afirma que ele está cumprindo aquilo que Deus falou, e ele fala, estou falando de antemão ainda, para quando acontecer, vocês vejam o que aconteceu. É interessante que isso é profecia. Né? Tem gente que vai falar, aí espera acontecer a coisa, tá vendo? Eu sabia, Deus tinha me falado que ia acontecer isso aí. Aí fica duvidosa essa profecia, né? Agora, se você fala antes de acontecer e acontece, aí você entende que Deus falou. Não, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu já sabia. Né? Então guarda para você. Você já sabia, deixa quieto agora. Se você não falou antes, deixa quieto. Profecia você fala antes de acontecer. Para quando acontecer, aí vão saber que é profecia. Né? Aí vão saber que é profecia. Aquelas pessoas que ficam entrevistando o outro, aí da entrevista que vai fazendo, vai falando da vida da pessoa. Só que na verdade ela sabe de tudo. Da vida da pessoa que está dizendo que é profecia. Não é nada. Versículo 20.
É isso? O parênteses 19, né? O parênteses 20. Eu lhes digo a verdade. Quem recebe aquele que enviou, recebe a mim. Aquele que enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Então, quem recebe a Jesus está recebendo a Deus, porque havia situações ali que as pessoas não queriam falar, não, eu conheço Deus, eu quero Deus. Mas quem é Jesus? Aí Jesus fala, quem recebe a mim, recebe também o Pai. Quem recebe o Pai, recebe a mim. Em outras palavras, se aqueles ali não estavam recebendo a ele, significava que eles nunca tinham recebido o Pai. Se aqueles ali à volta dele não estavam conhecendo ele como filho de Deus, significa que eles nunca tinham conhecido a Deus como Pai. Nunca. Jamais. Você vê que em situação, Jesus vai falar para os judeus ali, João 6, se eu não me engano, é 6, Jesus chama os judeus de filhos do diabo. Porque eles não conheciam a Deus de maneira nenhuma. São filhos do diabo. E foi enganador desde o princípio. Ele olha para o seu próprio umbigo, olha para o seu próprio ventre, né? Como diz a palavra do Senhor. Então Jesus vai falando tudo aquilo que estava para acontecer a respeito dele, vai citando as escrituras, e aí, logo depois, essas coisas vão acontecendo. Versículo 21. Então Jesus sentiu profunda angústia e exclamou, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. De quem ele está falando? Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. O discípulo a quem Jesus amava ocupava o lugar ao lado dele à mesa. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem se referia, a quem Jesus se referia. Né? Você vê que Pedro, né? Eu fiquei lendo, fiquei rindo assim. Pedro não estava do lado de Jesus, estava João lá, e ele queria saber, não aguentava dentro de si. Bom, pergunta aí. Porque fala que foi isso que aconteceu, né? Ele faz sinal, né? Olha lá, versículo 24. Simão Pedro lhe fez um sinal para que perguntasse a quem Jesus se referia, né? Versículo 25. Então, o discípulo se inclinou para Jesus e perguntou, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o pedaço de pão que molhei na tigela. Depois de molhar o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Versículo 27. Quando Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhe disse, o que vai fazer? Faça logo. Versículo 28. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. É interessante que Pedro fala para João perguntar quem seria. Jesus responde aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Jesus dá o pedaço de pão molhado para Judas. Judas come. E o que vai dizer? Versículo 28. Nenhum dos outros à mesa entendeu o que Jesus quis dizer. Como Judas, versículo 29, era tesoureiro, alguns imaginaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse o necessário para a festa ou desse algum dinheiro aos pobres. Judas saiu depressa e era noite. É interessante que mesmo Jesus falando, os discípulos não tinham noção do que estava acontecendo. Parece que nem estavam prestando atenção no que Jesus estava falando direito, ainda estavam num momento ali, né, de festa, de celebração, e de repente aquela situação onde está todo mundo falando e Jesus está explicando, ele está falando e falando, de gente conversando, e aquelas conversas paralelas, né, o pessoal que estuda aí, ou enfim, quando a gente está trazendo alguma coisa da reunião, em algum lugar, daí quando vê, o que você falou mesmo, professor? O que você falou mesmo, pastor? O que você falou mesmo? E os camaradas estavam ali, parecia que estavam voando, né? A gente olhando para a situação aqui, a gente imagina no nosso dia a dia como essas coisas acontecem. E mesmo Jesus falando a quem eu der o pedaço de pão que eu molhar, né? É esse que vai me trair. O povo não entendeu que Jesus estava falando com Judas que era ele, o traidor. E aí, versículo 31. Assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. E por causa dele, Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do Filho, ele dará ao Filho sua glória, de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão,
mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. É interessante ter uma frase que as pessoas falam, né? A nossa bandeira é o amor, né? Dos cristãos. Tem essa frase muito antiga que vocês não falam isso. Que a nossa bandeira é o amor. Provavelmente está remetendo a esse versículo, né? Se vocês amarem uns aos outros, como eu os amei, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos realmente. Mas se não amarem, o mundo vai dizer o quê? Que nós não somos discípulos de Jesus. E é interessante que o amor de Jesus é amor sacrificial, amor de servo. Jesus deixou o exemplo aqui, ó. Façam o mesmo uns para com os outros. Sirvam uns aos outros. Versículo 36. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Ele respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade. Pedro, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes. Então, ficamos com essa palavra hoje, lembrando. Da Páscoa, da ceia, a qual nós celebramos hoje, olhando para Jesus. Os judeus, quando se celebravam a Páscoa, olhavam para Êxodo 12, lá atrás. E nós, quando celebramos a ceia, nós olhamos para Jesus, o Cordeiro que se entregou. Por isso que quando a gente lê, o pão significa o seu sangue. O seu sangue não, o seu corpo. E o cálice, que é o suco de uva, significa o seu sangue. E quando ele faz essa menção ali, ele fala, este é o cálice, este cálice é a nova aliança, meu Senhor. A antiga aliança passou. Jesus está inaugurando uma nova aliança através do sangue dele. Não iam se precisar mais matar animais, mês após mês, ano após ano, né, querendo trazer perdão do pecado, porque agora aconteceria o verdadeiro sacrifício, o sangue perfeito a ser derramado, que era o sangue de Jesus. E hoje estamos aqui, fazendo menção dessa palavra, lembrando quem é a nossa Páscoa, lembrando quem é a nossa salvação, lembrando o motivo pelo qual nós lembramos da Páscoa. É Jesus o Nazareno, Jesus o Rei da Glória, Jesus que quando vem andando, João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a gente, no domingo passado, a gente falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o rei humilde montado no jumentinho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos celebram quando Jesus nasce. Há uma celebração quando Jesus entra em Jerusalém. E agora uma aflição quando Jesus está naquela mesa de ceia, naquela mesa da Páscoa. E Jesus vai até ao Calvário. E ele morre, se entrega, derrama o sangue dele. O que vai dizer? O que ele vai falar lá na cruz? Está consumado. O sangue foi derramado. O sacrifício perfeito foi concretizado. E todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Porque todo aquele que nele crê, assim como aconteceu lá no Êxodo, que o sangue foi colocado nos umbrais das portas, vai estar sobre ele. Sobre ele. Significa que a pessoa não vai morrer nessa terra aqui? Pode morrer sim. Mas a segunda morte, a morte eterna, não virá sobre todo aquele que o sangue do Cordeiro estiver sobre ele. Glórias a Deus nas alturas. Aplauda o Senhor nessa hora. Glória a Deus por isso. Aleluia. Você tem esperança de vida eterna. Você tem vida eterna através do sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Você sabe que a sua vida não acaba aqui, em meio a esses sofrimentos desse tempo presente. Você sabe que você tem uma vida eterna pela frente para viver junto com Deus, celebrando eternamente. Isso aqui não é nada. O apóstolo Paulo fala,
Os sofrimentos desse tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada na eternidade. Então nós almejamos por isso. Sabemos que nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos nessa terra, mas vamos morar um dia na morada eterna, junto com Jesus, aguardando o dia que ele falou, né? Ele vai celebrar essa ceia. Ele falou, não, vai ser o último dia que eu vou tomar do fruto da vida. Mas ele fala que vai celebrar de novo na eternidade e vamos estar junto com ele celebrando isso. Glórias a Deus, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Não ficamos por aqui, essa palavra, sempre que a gente lê, sempre que volta,